Olá, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. E na aula de hoje vou te ensinar a ressignificar o alimento durante o seu processo de emagrecimento, pois sei que isso é parte fundamental dessa jornada. O como você se relaciona com a comida vai impactar e muito no seu emagrecimento e mais a permanecer no seu peso desejado. E agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane, nutricionista, engajada em ajudar cada vez mais mulheres a alcançarem seu peso ideal com naturalidade e terem assim uma melhor autoestima, uma melhor qualidade de vida através do método Self Nutrition, que utiliza a reeducação alimentar como base. Bom, chega de papo aqui e vamos ao conteúdo da aula de hoje. Vou mostrar para você como, através da boa relação com a comida, você conseguirá emagrecer e permanecer magra sem milagres, sem falácias ou terrorismo. Você verá que tudo irá fluir naturalmente. Primeiro, eu gostaria de falar sobre paradigmas. Mas afinal, o que é um paradigma? Você já parou para pensar que nós achamos que vemos o mundo como ele é? Mas na verdade vemos o mundo como nós somos. Tem um escritor famoso, o Franklin Covey, que nos ensina que muito que fazemos em nossa vida é o resultado dos nossos paradigmas. E o que fazemos, por sua vez, afeta os resultados que obtemos. O paradigma vem de uma palavra grega que significa padrão. O paradigma é uma interpretação que damos para a realidade, como as lentes de óculos que está entre nós e os fatos. Nós enxergamos tudo através das lentes do nosso próprio paradigma. Se você enxergar que é difícil emagrecer, como isso afeta o que você faz com outras coisas? E quais resultados você acha que obterá das suas ações? Tudo vai ser mais difícil. Por outro lado, suponho que você visse perspectivas ilimitadas de emagrecer. Ir à praia, vestir aquela roupa que você tanto gosta, elevar sua autoestima, contar para os amigos que você chegou no peso desejado. Como isso mudaria suas ações? O que vemos em nossos paradigmas determina o que fazer. E o que fazer, por sua vez, determina o que iremos obter. A menos que conscientemente nos afastemos de nós mesmos e examinemos nossos paradigmas. Sem esse alto nível de consciência, talvez nunca vejamos que muitos desses paradigmas são distorcidos, míopes, totalmente equivocados. O Dr. Covey ensina que quando você vê as coisas como elas realmente são, você pensa, sente e age de forma diferente. Você faz isso de maneira natural e espontânea. Então a pergunta que eu lhes deixo aqui hoje é a seguinte: quais são os paradigmas que você precisa mudar para que possa fazer as coisas de maneira diferente e emagrecer? Esta é a primeira lição de hoje. Se você deseja pequenas mudanças, trabalhe seu comportamento. Mas se você deseja mudanças realmente significativas, trabalhe os seus paradigmas. A forma como você vê o mundo. Eu quero te ajudar a quebrar alguns paradigmas. O primeiro paradigma que eu quero quebrar hoje é o de que está tudo bem estar fora do peso. Eu gostaria de alertar você que estar fora do peso não é só uma questão de estética, de imagem, e sim uma questão de saúde. Hoje sabemos que o obeso é uma pessoa inflamada cronicamente, pois as células adiposas, que são as células de gordura do nosso corpo, elas secretam no corpo proteínas pró-inflamatórias, deixando o corpo cada vez mais suscetível a doenças crônicas como o diabetes, pressão alta, gordura no fígado, uma maior dificuldade de combater infecções e se recuperar de cirurgias, por exemplo. Então, é importante sim ter um corpo magro. Mas eu não digo um corpo magro igual das modelos de passarela, mas sim um magro para o seu biotipo, para o seu ideal, sem radicalismo, pois cada pessoa é única. Por outro lado, também podemos ser magros e não nos alimentarmos bem, que é muitas vezes o que acontece quando você perde peso através de restrições alimentares e, por consequência, não tem saúde. Portanto, a busca pelo emagrecimento saudável através da boa alimentação é para todos que buscam saúde, com uma vida livre de doenças.
ou até mesmo melhorar os níveis de colesterol no sangue, controlar melhor o seu diabetes, a sua pressão. E para essa sua busca, eu estou aqui para te auxiliar, te ajudar a emagrecer e permanecer magra 3 vezes mais rápido do que se você fosse tentar sozinha. Ali trazer cada vez mais conhecimento sobre o tema. E aqui vai a nossa segunda lição da aula de hoje. Eu sei que estando aqui, você está buscando conhecimento sobre alimentação. Mas não pare, continue, leia mais sobre o tema, estude, pois eu sempre digo, o conhecimento que adquirimos nos leva a melhores escolhas, levando a resultados concretos, positivos, duradouros e muda então os nossos paradigmas. Uma coisa que eu não acredito são em fórmulas mágicas, em emagrecimento rápido, pois não são sustentáveis e quem sofre é você, junto com a sua saúde. Para mim, é importante que você tenha isso bem claro na sua cabeça, que não existe milagre. A sua transformação tem que ter raízes profundas para ter sustentação no longo prazo. Por isso, eu acredito na busca pelo conhecimento, mas não com charlatões, blogueiras. Quando o assunto é alimentação, é sempre com um profissional nutricionista. Por favor, não caia em conversas de elevador e, principalmente, sempre muita atenção ao que a mídia diz. Sempre vá atrás da informação. Não parem somente em um meio de comunicação. Lembre-se, existe todo um mercado por trás que fatura bilhões com a obesidade e doenças crônicas. Esse povo dos grandes meios de comunicação querem te deixar doidinha. Já percebeu isso? Agora pode isso, agora não pode aquilo. Agora saiu um chá seca-barriga. Agora saiu um produto revolucionário. É tanta coisa. Eu sei que esse ensinamento de ler mais sobre o tema alimentação, ele é meio clichê, mas eu te garanto, é fundamental para o seu processo de emagrecimento. Olha, eu não só tenho críticas à mídia, ao marketing, eles podem ser sim um forte aliado também. Existem produtos excelentes nas prateleiras do supermercado, informações a serem consumidas, mas o que temos que ter é discernimento. Saber o que faz bem para você, o que cabe no seu bolso também. Então, aqui vai a nossa terceira lição da aula de hoje. Aprenda a ler o rótulo dos alimentos e trazer para a sua despensa só aquilo que te faça bem. Assim, você vai nutrir seu corpo com carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, enfim, alimentos com mais densidade nutritiva, que geram mais saciedade, desinflamam seu corpo e auxiliam assim no seu emagrecimento duradouro. Inclua o hábito de ler rótulos dos alimentos. E as dicas aqui são as seguintes. Os rótulos, eles estão organizados da maior quantidade de nutrientes para o menor. Evite colocar produtos industrializados que contêm um número muito grande de nomes que você jamais viu na sua cozinha. Então, vamos aqui ao nosso primeiro desafio da aula de hoje. Leia pelo menos 3 rótulos de alimentos industrializados e tome consciência do que você está ingerindo. Agora, um desafio extra. Eu te desafio a ler um rótulo de um caldo de galinha e encontrar a galinha nesse rótulo. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu nunca achei. Vamos quebrar outro paradigma aqui? Você já deve estar se martirizando, revirando na cadeira ou no sofá agora, pensando que comida saudável é sem graça, sem sabor, que vai ter que abrir mão de tudo que é gostoso. Mas eu te digo uma coisa, o que te trouxe até aqui não irá te levar aonde você quer chegar, ao seu objetivo de emagrecer, não é mesmo? Se não, eu tenho certeza, você não estaria aqui assistindo essas aulas essa semana. Então, sim, você quer emagrecer e permanecer magra e está motivada a isso. Agora, eu vou te contar um segredo. Quando você já começa a se auto-sabotar com esses paradigmas de que comida saudável é ruim, sem graça, saiba que está dando 2 passos para trás. E sei que você quer andar para frente, pois quem anda para trás é caranguejo, não é mesmo?
mas vou te contar porque isso acontece. Pois isso não é só com você, mas com a grande maioria das pessoas, só que elas não percebem. Agora, você estando aqui, já está na frente de todas essas pessoas, pois você já começou a quebrar os paradigmas. Então vamos lá, nesses paradigmas. Eles acontecem por dois motivos. Primeiro, porque hoje nos afastamos muito do que é alimento de verdade, o que é boa comida. Simplesmente trocamos o arroz com feijão pelo estrogonofe pronto. A comida de casa pela comida de rua, cheia de conservantes, gorduras, sal. Tem um amigo meu que ele tem um lema: comida boa é comida que brilha. Agora pensa aqui comigo, o que é a comida que brilha? Uma comida cheia de óleo, de gordura. E normalmente o óleo de pior qualidade, degradado, com baixo teor nutricional, desequilibrado, como o óleo de soja, o óleo de palma. E sim, Nutri também tem amigo que gosta de gordura em excesso, açúcar em excesso. Mas aos poucos vou conseguindo plantar sementinhas ali na cabeça deles. Mas o ponto aqui é isso. Ao longo dos anos tivemos uma inversão do que é realmente gostoso e deixamos para a indústria alimentícia nos dizer isso, do que é gostoso, modificando a percepção de sabor, o seu paladar, as suas papilas gustativas com seus excessos de saborizadores, de gordura, de sal, açúcar. E todos esses excessos, dia após dia, com alimentos recheados de calorias vazias, que não trazem benefícios nenhum à nossa saúde, aliás, muito pelo contrário, que só levam a um destino, ao ganho de peso e doenças. E isso pode começar com uma alteração do seu hábito intestinal, uma alergia alimentar, uma TPM mais exacerbada, alteração dos hormônios da tireoide, que vai impactar diretamente no seu metabolismo, até a uma depressão, diabetes, câncer e a todas as outras doenças mais graves. Você pode até pensar que é um pouco pesado falar sobre diabetes, câncer, mas eu te digo que isso é a realidade. Vemos cada vez mais pessoas adoecendo devido a uma alimentação errada. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei anos em um hospital oncológico, onde eu constatei o quanto a alimentação influenciou no diagnóstico daquelas doenças e daquelas mortes. Sem contar que hoje já temos estudos mostrando essa relação, que 1/3 dos cânceres são evitáveis. Mas eu digo mais, já existem estudos mais robustos onde mostram esses números próximos de 70%. Esta é a quarta lição. Temos que olhar e prestar atenção ao que estamos ingerindo. E se você continuar com pensamentos ruins, vai continuar se auto-sabotando e vai perder esse timing de cuidar de si enquanto há tempo. Mude isso hoje mesmo. Mas eu falei que esse era o primeiro ponto. O outro ponto é que criamos um paradigma que gera objeção de que a alimentação saudável é sem graça e monótona. Pois as pessoas, quando querem perder peso, elas começam fazendo restrições alimentares, como a dieta paleolítica, da lua, do frango, muitas vezes associado a exercícios físicos extenuantes. E aí, ela fica sem poder comer diversos alimentos dos quais ela gosta e está acostumada. E fica sempre no frango com batata doce, sem tempero. E como os pensamentos até aqui eles não mudaram, ela está restringindo sua alimentação porque simplesmente está dando certo para o artista X, para a vizinha, e aí ela se vê dentro dessa restrição alimentar. E com o tempo ela não consegue seguir. Ela começa a ter dores de cabeça, a ficar mal-humorada, sem disposição e, logicamente, desiste. Aí aparecem as frustrações, porque fulano conseguiu e eu não. Também podem começar a surgir as compulsões alimentares que vão trazer um ganho ainda maior de peso. As pessoas elas se veem nesse looping que não consegue sair, nesse entra e sai de dieta da moda, do efeito sanfona, o que potencializa o paradigma já existente sobre emagrecimento.
E aí, quando eu venho querer falar de alimentação saudável, emagrecimento, vem todo aquele filme no qual você passou e não quer mais, certo? Mas eu não te culpo. Você tentou, mas foi de uma forma não embasada. Não aprendeu o que seria melhor para você, para a sua saúde, para o seu emagrecimento saudável e duradouro. Então, aqui vai mais uma lição, a nossa quinta lição da aula de hoje. Uma dieta restritiva você não consegue levar para o resto da vida. Lembra que eu falei na aula anterior que o nosso corpo tem uma memória do nosso peso? Então, quando essa dieta X acaba, como você não aprendeu a se alimentar, você vai voltar a comer o que estava acostumada e, logicamente, vai voltar a ganhar o peso. E muitas vezes até mais do que antes, devido à compulsão que essa restrição gerou. E é por isso que você vai criando essas objeções, esses paradigmas dentro da sua cabeça, tornando um processo que é fácil em muito difícil, penoso, distante, frustrante, e sua relação com a boa alimentação se torna cada vez mais impossível. Você pode até querer estar motivada no começo, mas aí vem esses paradigmas sabotadores que não te deixam em paz. E no segundo degrau, você desiste, abandona. Repito aqui, a nossa primeira lição de hoje: se você deseja pequenas mudanças, trabalhe o seu comportamento. Mas se você deseja mudanças realmente significativas, trabalhe os seus paradigmas, a forma como você vê o mundo. Quando pensamos em emagrecimento, não é para ser difícil, penoso, restrito, passar fome. Não, nada disso. É para ser um processo natural. Quando você escolhe os alimentos certos na sua alimentação, você não passa fome, pois você fica mais saciada, por exemplo, porque você aplicou o desafio que eu lancei na aula passada. E aí você deve até ter percebido que ficou mais saciada, não percebeu? Sentiu menos fome e, consequentemente, acabou comendo menos? E isso sem nem mesmo você perceber, pois é assim que deve ser o emagrecimento, natural. Sei que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, mas de novo, é um paradigma na sua cabeça que você criou, que emagrecimento deve ser pesado, com muitas restrições, porque só assim vai funcionar. Igual quando você vai para a academia e acha que o exercício ele só funciona porque no dia seguinte você fica cheia de dores. Mas olha, até mesmo com a atividade física não é assim. Se você fez um exercício e no dia seguinte você não consegue nem levantar, é porque o exercício não era o certo para você naquele momento. E isso eu aprendi ao longo do tempo, porque eu também pensava assim, que só fazia efeito se eu pegasse pesado e no dia seguinte estivesse bem dolorida. Mas quando eu encontrei um educador físico bom, eu percebi que estava errada. Era um paradigma de que eu tinha criado na minha cabeça. E com o emagrecimento é a mesma coisa. Você criou esse paradigma de que só vai conseguir emagrecer se for sofrido mais uma vez. E isso vai lhe causar um bloqueio. Você fica paralisada. Mas não é assim. Que é mais fácil e prazeroso do que você possa imaginar. Vamos aqui quebrar então outro paradigma? Agora, não pense você que esse emagrecimento será a custo de alimentos caros e milagrosos. Não! Até porque não existe alimento milagroso. Existe consistência no que você faz. Comprometimento. E você sabe que quanto mais você se compromete com as suas decisões, mais feliz você é. Pode até parecer estranho, mas é verdade. Porque quando você está comprometida, você fará de tudo para alcançar o seu objetivo. Seguirá o caminho e quando o sucesso ele chegar, vai ter sido mérito seu. E aí você vai esbanjar alegria. Sua autoestima vai lá em cima, porque você vai voltar a se olhar no espelho com orgulho de tudo que você fez e conquistou durante esse processo. Então, chega de teoria por hoje e vamos à prática. A quinta lição de hoje, e para mostrar como é simples, acrescente alimento como as brássicas no seu dia, que são os alimentos como repolho, couve, brócolis, rúcula.
Eles são alimentos ricos em antioxidantes, que são os compostos dos alimentos que ajudam a neutralizar os radicais livres, fazendo com que previna o envelhecimento precoce das células e diminua a inflamação do corpo. E um organismo que é menos inflamado responde melhor ao processo de emagrecimento, pois um dos efeitos da diminuição da inflamação é diminuir a resistência à insulina. E diminuir a resistência à insulina é extremamente importante para emagrecer. Ao contrário disso, quando você tem uma resistência à insulina elevada, leva a um maior acúmulo de gordura no corpo, fazendo assim exatamente o contrário do que você quer, que é emagrecer. Portanto, ter um consumo adequado de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para conter essa resistência à insulina, conseguir emagrecer e também diminuir o risco de desenvolver um diabetes ou qualquer outra doença é fundamental. Estou aqui falando apenas de um ponto e você viu o benefício que tem. Quando damos o substrato ideal ao nosso corpo, ele funciona muito bem. Imagine agora aqui comigo se seu corpo fosse um carro. Você colocaria qualquer combustível nele para ele fundir com o tempo? Eu acredito que não. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Não podemos colocar um combustível ruim para ele pifar. Então, essa é mais uma lição da aula de hoje. Quando baseamos nossa alimentação em alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, nosso organismo se blinda e o emagrecimento começa a acontecer de forma mais leve, mais natural. A questão é que nossa alimentação está cada dia mais desequilibrada, abaixo dos padrões nutricionais, com um consumo cada vez maior de gorduras hidrogenadas, óleos de baixa qualidade, ricos em gordura poliinsaturada, insalubre e inflamatório, alto consumo de gorduras trans, consumo exagerado de açúcar, de sal, industrializados que nem se parecem mais com o alimento original, como um nugget de frango que pouco lembra o gosto e a aparência de um frango. E achamos que isso é comida? Não, não pode ser, não é mesmo? Aonde está o consumo de peixes, verduras, das frutas, da comida de verdade? Como eu falei na aula 1, e eu quero repetir, pois isso ele é extremamente importante, comida de verdade é aquela que é menos industrializada possível, que sofreu pouco processo de refinamento, de processamento. Com a industrialização, houve essa troca da comida de verdade pela industrializada. Não nos damos conta e quando vimos, estamos fora do peso, em uma epidemia da obesidade. Como eu já mencionei na aula anterior, cada ano que passa, cada vez mais pessoas estão fora do peso. Basta olhar ao nosso redor e ver essa realidade. E é por isso que torna-se cada vez mais difícil o emagrecimento acontecer. Por isso, você precisa saber o que é bom para você e para o seu corpo. Eu sempre falo, conhecimento gera transformação na vida das pessoas. E conhecer sobre os alimentos que te levam ao seu objetivo maior de emagrecer e permanecer magra é libertador. Saber fazer as escolhas certas, melhores substituições, onde até mesmo um bolo de chocolate caseiro consegue ao mesmo tempo ser saudável, gostoso e anti-inflamatório, pois são utilizados alimentos de verdade, como o cacau, por exemplo, no lugar de um achocolatado que é industrializado. Eu gosto muito de compartilhar receitas, pois sei que pode parecer um pouco difícil achar receitas que sejam gostosas, saborosas e saudáveis, porque receitas na internet achamos aos montes, mas que sejam realmente saborosas e saudáveis já é um pouco mais complicado. Por isso que eu gosto muito de dividir essas receitas com você. Lógico que precisam ser receitas que sejam fáceis de fazer também, com ingredientes do nosso dia a dia. Senão, eu sei, vai ser inviável. Então, fique tranquila que são sempre receitas fáceis e acessíveis. Até mesmo para você tirar esse mito que foi criado na sociedade que a alimentação saudável é cara. Mas eu te digo, muito pelo contrário, a alimentação saudável é mais barata do que você possa imaginar.
E quando comparamos os alimentos industrializados, os processados, torna-se ainda mais barato. O que acontece é que muito associou-se o emagrecimento a alimentos específicos que você precisa usar, como farinhas caras, como a farinha de amaranto. Tudo tem que ser sem glúten, sem lactose, ou ainda que existe um chá que vai secar a sua barriga, ou receitas infundadas que emagreçam. Isso sim vai ser mais caro, sem contar que é mais confuso também. Mas o se alimentar realmente de forma saudável, pensando no emagrecimento saudável e duradouro, é mais barato do que essas promessas e junk foods. Pensa aqui comigo. 1 quilo de maçã, que é o equivalente, a depender ali, logicamente, do tamanho da maçã, equivale a 4 a 5 maçãs e custa em torno de R$10. Já um pacote de salgadinho custa os mesmos R$10. E eu comparo com o salgadinho, pois eu sei e eu vejo nos carrinhos de supermercado que as pessoas compram salgadinho ao invés da maçã. Então, vamos lá. Com os mesmos R$10 com a maçã, você alimenta e nutre 4 a 5 pessoas, certo? Já o salgadinho, mal você sacia sua fome, quiçá a de 4 pessoas. Então você percebe, muitas vezes você aplica o seu dinheiro no lugar errado e fala que não tem dinheiro para comprar um alimento mais saudável. Mas aí você me fala, mas eu preciso comprar o salgadinho ou o bolinho para ter o que comer em casa ou para dar para o meu filho no lanche. E aí eu te pergunto, precisa para quê? Para maltratar o seu corpo? Da sua família? Do seu filho? Te encher de toxinas? Seu corpo ele precisa de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos para conseguir desinflamá-lo e, enfim, destravar o seu emagrecimento. Então você percebe aqui o erro? E comer uma maçã dá o mesmo trabalho que comer o salgadinho. A maçã você só precisa higienizar e comer. Simples. Então não tem essa desculpa de que dá trabalho, porque não dá. É uma questão de organização no seu tempo. Já deixar tudo planejado com antecedência. Fazer a sua lista de compras, chegar em casa e deixar tudo cortado, higienizado, que aí você não vai cair nem na tentação da preguiça. E aí no final do mês você vai ver o quanto você economizou de dinheiro e até mesmo de tempo. Você tem que começar a pensar nessas trocas. Mas antes de terminar a nossa aula aqui de hoje, queria te lançar um outro desafio. Gostaria que você prestasse mais atenção à qualidade do seu sono. Não sei se você sabe, mas o dormir bem impacta e muito no emagrecimento por diferentes motivos. Um deles é que como você não descansa adequadamente, no dia seguinte a sua produtividade ela vai cair. Você fica mais sonolenta, buscando em alimentos mais açucarados energia, disposição. Só que aí isso não vai acontecer. Só vai ingerir alimentos que vão piorar o seu peso e a sua saúde. Outro ponto é que com menos disposição, menos queremos praticar atividade física. Sem contar que quando não dormimos bem, quimicamente, nossos hormônios ficam também desregulados. Um desses hormônios é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que esse hormônio causa? Ao não dormir adequadamente, o cortisol ele vai ficar constantemente aumentado no nosso organismo, o mantendo em estado de alerta constante, não permitindo que o corpo relaxe, fazendo com que haja uma diminuição do zinco, o que leva a um aumento da resistência à insulina, a um maior acúmulo de gordura e a um possível diabetes. Sem falar que o cortisol aumentado, ele gera mais inflamação no organismo, dificultando ainda mais o emagrecimento e predispondo o corpo a doenças e também leva a uma maior procura por alimentos açucarados e gordurosos para tentar compensar esse cortisol aumentado. Outro sistema que fica também desregulado quando a gente não tem um controle adequado do nosso sono é a grelina e a leptina, que são os hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade, respectivamente. Com a privação do sono, os níveis de grelina, que são os que aumentam a sensação de fome, eles ficam elevados.
Em contrapartida, os níveis de leptina eles ficam diminuídos, que é o hormônio que regula a saciedade, elevando assim então a fome e o apetite. Um estudo evidenciou um aumento de 24% na fome em pessoas que são privadas de sono. Muito tem se estudado essa relação de obesidade e sono. E os números eles mostram que um sono menor que 6 horas por noite está associado à obesidade. Então, podemos perceber o ciclo vicioso que um indivíduo se encontra. Mais privação de sono, mais horas acordadas, mais tempos para ingerir alimentos, naturalmente alimentos de alta densidade calórica, pois o cortisol ele também está aumentado. Faz com que tenhamos um maior desejo por alimentos doces, gordurosos. O nosso ponto de saciedade ele fica afetado e o peso só vai aumentando. Comece então a prestar atenção a quantas horas de sono você dorme por noite e como você acorda no dia seguinte, se está descansada ou com sono. Isso vai impactar diretamente no seu emagrecimento. Então, lançado mais um desafio aqui. Depois me conta como está a qualidade do seu sono. E o terceiro e último desafio do dia de hoje é: eu quero que você saia do sedentarismo. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia durante 21 dias. Agora, caso você tenha perdido alguma coisa, eu vou recapitular o que vimos na aula de hoje. Anote aí! Primeira lição de hoje. Se você deseja pequenas mudanças, trabalhe seus comportamentos. Mas se você deseja mudanças realmente significativas, trabalhe os seus paradigmas, a forma como você vê o emagrecimento. A nossa segunda lição da aula de hoje foi: eu sei que estando aqui você está buscando conhecimento sobre alimentação. Mas não pare, continue. Leia mais sobre o tema, estude. A nossa terceira lição: aprenda a ler o rótulo dos alimentos e trazer para a sua despensa só aquilo que te faça bem. A quarta lição: temos que olhar e prestar atenção ao que estamos ingerindo. E se você continuar com atitudes ruins, vai continuar se auto-sabotando e vai perder esse time de cuidar de si enquanto há tempo. Então, mude isso hoje mesmo. A nossa quinta lição do dia: acrescente alimentos como as brássicas no seu dia, que são os alimentos, como eu disse, o repolho, couve, brócolis, rúcula. Eles são alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. E agora os desafios lançados foi: primeiro, leia pelo menos 3 rótulos de alimentos industrializados e tome consciência do que você está ingerindo. Claro, quanto mais você tiver o hábito de ler os rótulos, vai ser melhor. Segundo desafio: comece a prestar atenção a quantas horas de sono você dorme por noite e como você acorda no dia seguinte, se está mais descansada ou ainda com sono. Isso vai impactar diretamente no seu emagrecimento. E o nosso terceiro e último desafio da aula de hoje é: eu quero que você saia do sedentarismo. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia durante 21 dias. Bom, o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Queria te agradecer por mais uma vez estar aqui comigo, comprometida com a sua saúde e o seu emagrecimento. E se você tiver mais alguma dúvida, comentário e quiser deixar aqui para mim, por favor, me escreva, que eu continuo respondendo a todos os questionamentos. E para eu saber que você realmente está gostando, que eu estou atingindo as suas expectativas, deixe um like aqui para mim, saber que realmente você está gostando. Mas não acabou aqui. Nos encontramos então na nossa próxima aula, onde eu vou falar sobre as substituições que você deve começar a implantar no seu dia para destravar de uma vez por todas o seu emagrecimento. Então, até a próxima aula!